Daniel, até agora você fez a introdução, apresentou o conceito algébrico de uma potenciação, comentou a respeito dos critérios de existência de uma potenciação. E na prática, como que se desenvolve uma potenciação? Pessoal, é muito simples. Mas primeiro me acompanha aqui nessa tela. E nessa tela aqui, ó, eu vou te apresentar os casos que nós comentaremos nesse vídeo, ó. Esses três casos que você está vendo aí na tela são os casos mais corriqueiros que nós vamos nos deparar nesse curso aqui, ok? A elevado a m, a elevado a zero e a elevado a um. Naturalmente, eu estou apresentando aqui para você a estrutura algébrica de cada um deles. Mas é óbvio, nós iremos comentar e passar vários exemplos relacionados a cada um deles, para ficar bem claro cada situação, ok? Então vamos deixar de conversa e vamos logo entrar no nosso primeiro caso, a elevado a m. Pessoal, esse caso que nós estamos vendo aqui na tela, a elevado a m, é o caso mais básico, mais corriqueiro de potenciação. Como que a gente desenvolve isso? Gente, eu gosto de falar o seguinte, que potenciação é a automultiplicação da base. Como se diz o bom e velho português. É a automultiplicação da base por ela mesma. Você vai multiplicar a base por ela mesma. Quantas vezes? Quantas vezes o expoente determinar. Me acompanha aqui nesse exemplo algébrico, que daqui a pouco, que em seguida, a gente já vai trabalhar com os exemplos numéricos. Olha só, a nossa base é o número A, é o elemento A, tranquilo? Então a base vai ser multiplicada por ela mesma várias vezes. Vai ser o A que multiplica A e assim sucessivamente. A gente vai multiplicar o A por ele mesmo quantas vezes forem necessários. E eu vou parar isso quando, Daniel? Aí você vai olhar, ó, para o expoente m. É o expoente m que determina a quantidade de multiplicações, ou seja, o A ele vai ser automultiplicado, ó, m vezes. Tranquilo? Daniel, não entendi muito bem não. Então vamos aqui para os nossos exemplos numéricos para ficar claro. Olha só. No primeiro caso, aí, ó, nós temos 5 elevado a 2, ok? A base é 5. Então a base ela vai ser automultiplicada quantas vezes? Duas vezes. Mas por que é duas, Daniel? Por causa do expoente, gente. Ó. O expoente é 2, então vou multiplicar o 5 duas vezes. Tem o pessoal que é marinheiro de primeira viagem pensa, ó, acho que é isso aqui, ó, 5 vezes 2 que é 10. Não, gente, isso aqui não é multiplicação, isso aqui é potenciação. Potenciação é a multiplicação da base por ela mesma, viu? Cuidado com isso. Aí no caso aqui, 5 vezes 5 é 25. Simplesmente isso, pessoal. Próximo exemplo, 4 elevado a 3. 4 ao cubo, como nós falamos. É a automultiplicação da base quantas vezes? Nós vamos multiplicar o 4 por ele quantas vezes? 3 vezes, ou seja, 4 que multiplica 4 que multiplica 4. Simplesmente isso, gente. 4 que multiplica 4 é 16. Vezes 4, 64. Simplesmente isso. Pessoal, agora que você já pegou o fio da meada, que já entendeu a regra básica de potenciação, é só pegar essa regra e aplicar em qualquer caso. Qualquer número está sujeito a essa regrinha. Pode ser número decimal, fração, número positivo, negativo, número irracional e por aí vai. A regra de potenciação, gente, é a mesma. A questão é o seguinte, que tem que ficar muito claro. Você aplicou a regra de potenciação. Você vai multiplicar a base algumas vezes. 2, 3, 4 vezes. A questão é, você vai conseguir multiplicar? Porque momento ou outro você vai deparar com fração. Momento ou outro vai ser um número decimal. E aí? Tem que ficar claro, pessoal, que são coisas totalmente diferentes. Você desenvolver a regra de potenciação é a primeira etapa. É simples. Aí a questão é, você vai dar conta da multiplicação? Esse é o detalhe. Vamos finalizar aqui o exemplo aqui. Nesse caso aqui, gente, ó, nós temos 0,1 elevado à quarta potência. Pessoal, não se assustem. A definição de potenciação é a mesma. É só aplicar a regra. Ou seja, é a automultiplicação da base. É o 0,1 que multiplica 0,1 que multiplica o 0,1 que multiplica o 0,1. Ou seja, é a automultiplicação da base. É o 0,1 multiplicado 4 vezes, ok? Vamos desenvolver isso aqui por etapa, devagar. 0,1 que multiplica 0,1. Que é minha resposta parcial? É 0,01. Aí eu vou pegar minha resposta parcial e vou multiplicar pelo próximo 0,1. Minha resposta vai ser o quê?
0,001. Aí eu pego essa minha resposta parcial e finalizo a questão. Eu vou pegar ela, deixa eu mudar a cor aqui, e vou multiplicar, ó, pelo último 0,1. Então, para finalizar a minha potenciação aqui, minha potência vai ser quem? 0, opa, coloquei uma vírgula fora do lugar. 0,001. Tá aí a nossa resposta. Pessoal, vamos continuar abrindo o nosso leque de opções, ok? Olha só. Agora nós vamos aplicar a mesma regra em frações, números irracionais e no próprio zero. É a mesma coisa, pessoal. Não se assuste, a gente já sabe a regra. Agora é só aplicar o que a gente já sabe. Quem é a base? A base é 2/3. Então é só repetir o 2/3, fazer a automultiplicação dos 2/3 quantas vezes? 5 vezes. É só olhar para o expoente. Ou seja, 2/3 que multiplica 2/3 que multiplica 2/3 5 vezes. Já foram 4 e agora a última vez. Daniel, você não explicou fração. De fato, eu não expliquei não. Mas dá pra gente desenvolver isso aqui muito simples. Me acompanha aqui, ó. Multiplicação de fração, gente, eu gosto de falar, a regra é bem simples, ó. Cima, cima, baixo, baixo. Ou seja, 2 que multiplica 2 que multiplica 2 que multiplica 2 5 vezes vai ser quem? 2, 2, 4, 8, 16, 32. E embaixo, multiplica todo mundo lá embaixo. 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. 243. Essa é a nossa resposta. Simplesmente isso, pessoal. Caiu numa multiplicação de fração, a regrinha é essa, ó. Cima, cima, baixo, baixo, ok? Não tenha medo, tenha confiança, ok? E a raiz quadrada de 10, gente, elevado ao quadrado, mesma coisa. É a raiz quadrada de 10 que multiplica a raiz quadrada de 10. Estamos diante de uma multiplicação de números irracionais. E como que a gente faz isso, ó? 10 vezes 10, 100. E qual a raiz quadrada de 100? 10. Simplesmente isso, pessoal. E para finalizar aqui, nós temos 0 elevado ao cubo. É a automultiplicação da base. 0 vezes 0 vezes 0, e nossa resposta é 0, pessoal. Simplesmente isso, ok? Deixa eu só marcar aqui nossa resposta aqui, para ficar visível aqui nesse mar de números. Pessoal, talvez você esteja se questionando aí, Daniel, por que você não pôs nenhum exemplo negativo? Pessoal, números negativos eu vou tratar à parte, ok? E você observou também que alguns números eu coloquei parênteses. Olha só, parênteses, números negativos eu vou tratar à parte mais ao final do capítulo, ok? Mas até então nós vamos desenvolver as potenciação nesse rol. Eu vou te apresentar um rol imenso de exemplos, porém números negativos e parênteses eu vou tratar separadamente. Próximo caso, vamos lá. Agora nós estamos lidando com o expoente 1. O expoente agora é o número 1. Pessoal, antes de comentar aqui, de explicar, deixa eu fazer um comentário aqui paralelo. Olha só. Imagine uma multiplicação. Eu vou ter o número 10 multiplicado por 1. O nosso número original vai alterar? Não vai. Minha resposta é 10. Eu tenho 10 dividido por 1. Minha resposta original vai se alterar? Também não vai. Olha só, você percebe que em alguns casos o número 1 ele não altera o número original, ok? Tanto na multiplicação quanto na divisão, o número original ele se mantém. Na potenciação, gente, vai acontecer literalmente a mesma coisa. A Qualquer número elevado a 1 é o número original. A elevado a 1 é o próprio A. Lembrando que essa letra A ela faz o papel de qualquer número, ela representa um número qualquer, ok? Ou seja, primeiro caso aqui, ó, 2 elevado a 1. É elevado a 1, gente? Não precisa ficar pensando não. A sua resposta é o próprio 2. Menos 100 elevado a 1. Sua resposta é o próprio menos 100. Ele não altera o número original. A mesma coisa o número decimal. 1,5 elevado a 1 é o próprio 1,5. Um número irracional elevado a 1. Nesse caso aqui vai ser a própria raiz de 10. Ah, Daniel, se fosse raiz quadrada de 2, seria a própria raiz quadrada de 2. Aí se porventura fosse raiz cúbica de 10, mesma coisa, gente. Minha resposta seria raiz cúbica de 10. Qualquer sujeito elevado a 1 é o próprio sujeito. Qualquer número elevado a 1 é o próprio número original. Isso vai se aplicar, gente, em qualquer caso, ok? E você está vendo aqui em nossa tela que estamos com diversas situações possíveis. Olha só, π elevado a 1.
você tem que entender que esse π ele significa um número. Esse π é um número irracional, 3,14. Ou seja, a sua resposta vai ser o próprio π, tranquilo? E essa linha de raciocínio, gente, se expande para exemplos algébricos também. Y elevado a 1 é o próprio y. Olha só, a gente já está colocando um pezinho em álgebra. Filosoficamente falando, gente, ó, todas as nossas respostas, o 2, o menos 100, 1,5, na prática, ó, todos esses números estão expoente 1 escondido aqui, ó. Só que a gente não precisa escrever isso, entendeu? É por esse motivo que todo número elevado a 1 é o próprio número, porque todo e qualquer número, ele já tem o expoente 1 escondido aqui na orelha dele, escondida lá em cima, ok? Próximo exemplo, vamos lá. Agora nós vamos trabalhar, gente, ó, com o expoente zero. Me acompanha aqui que é muito rápido. Nesse caso aqui, ó, de expoente zero, pessoal, nosso cérebro ele tem que trabalhar de maneira tão rápida, tão imediata, como o caso anterior. No caso anterior foi expoente um. Qualquer número elevado a um é o número original. E no caso aqui, qualquer número elevado a zero vai ser quem? Qualquer número, gente, elevado a zero, ó, é um. Qualquer número entre aspas. É claro que eu não estou me referindo a zero elevado a zero, porque nós já sabemos que zero elevado a zero não existe em virtude do critério de existência de uma potenciação. Com exceção desse caso aí, qualquer sujeito elevado a zero é um. Lembrando que essa base A aqui, pessoal, essa base A, esse número A, ele representa qualquer número que nesse caso aqui não seja zero. Olha só, vamos ser prático agora. 10 elevado a zero é quem? É um. Menos 10 elevado a zero é um. Número decimal elevado a zero é um. Número irracional raiz quadrada de 5 elevado a zero é um. Daniel, e se fosse raiz cúbica de 5? É um do mesmo jeito. E se porventura fosse negativa? É um também, gente. Qualquer sujeito diferente de zero elevado a zero é um. Simplesmente isso. Ah, Daniel, agora é uma fração. 3 quartos elevado a zero. Gente, não precisa pensar, filosofar, não. É um. Se fosse negativo, também seria um. Π elevado a zero, gente, você já sabe que o π ele representa um número irracional. Também é um. Qualquer número elevado a zero é um. Qualquer número diferente de zero. E aqui nós podemos entrar, colocar um pezinho em álgebra também. X elevado a zero vai ser um. É claro, né? O x ele representa um determinado número. Esse x aqui, gente, ó, é um número desconhecido. Partindo do princípio que ele não seja zero, ou seja, partindo do princípio que o x seja diferente de zero, minha resposta é um, ok? Sempre atento a esses detalhes. Deixa eu apagar aqui, deixa eu escrever com outro pincel que não ficou muito legal não. O x aqui ele tem que ser, ó, diferente de zero, ok? Porque esse x ele representa um número desconhecido. Desde que o x seja diferente de zero, x elevado a zero vai ser um. Daniel, mas por que que todo número diferente de zero elevado a zero é um? A resposta é muito simples, porque Deus quis. Pessoal, nesse caso aqui, você não precisa querer saber o porquê da explicação matemática, aquela prova matemática. Prova para mim. Não, gente, isso é totalmente desnecessário. Porque se eu fizer uma prova matemática aqui para você, a gente vai alongar esse vídeo muito, e a chance de você entender vai ser zero. Então é melhor deixar quieto. Simplesmente aceita a situação. Qualquer número elevado a zero vai ser um. Você lembra do português, daquela regrinha de proparoxítona? Toda proparoxítona tem acento. Por quê? Porque Deus quis. Você não precisa entrar em picuinhas, em filosofias para querer saber o porquê. É simplesmente isso, gente. A nossa prova tem que ser objetiva.